Bem-vindo a mais um episódio do LD Podcast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é minha parceira há muitos anos, que está à frente de um dos melhores escritórios de paisagismo do Rio de Janeiro e de São Paulo. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Gabi, conta pra gente o teu repertório de paisagismo, como é que você começou a sua carreira até chegar na landscape. Eu acho que a minha relação com o paisagismo, ela é das minhas origens, assim. Eu acho que tudo que eu hoje conquistei, aonde eu cheguei, tem a ver com as minhas escolhas e vivências da infância, assim. Eu sempre fui uma pessoa que teve uma relação muito próxima da natureza, e eu vi minha avó no dia a dia com as plantas, a minha mãe no dia a dia com as plantas, e eu acho que foi um processo meio natural. Eu acabei entrando na faculdade de arquitetura, nós, na mesma faculdade, inclusive, fomos contemporâneas. Verdade. E na faculdade a gente acaba já tendo olhos ali para o que a gente quer fazer. Terminei a faculdade fazendo um projeto de paisagismo como conclusão de curso, mas a vida me levou para outros caminhos, assim. Então, fiz um trabalho ou outro ali sozinha, mas fui trabalhar com obra, com arquitetura e ter outras vivências que hoje são muito ricas para a visão como um todo do paisagismo. E eu diria que no momento em que eu estava trabalhando com arquitetura, sempre com olho no paisagismo, fazendo cursos, especializações, mas trabalhando com obra, minha filha nasceu, e eu diria que o filho transforma e falou, não, é o momento que eu quero que a minha filha veja o que realmente eu quero fazer da vida, que eu estou correndo atrás do meu sonho. E aí eu acabei caindo na landscape, assim. Eu procurei muito quem era o grande escritório do Rio de Janeiro, que estava fazendo paisagismo. Eu estava saindo do escritório que eu trabalhava e falei assim, é para cá que eu quero ir. Eu liguei para a Landscape, falei, eu quero trabalhar aí. E aí eu conheci o Cláudio, na época a Suzy. E uma semana eu estava trabalhando com eles. Então foi uma coisa que meio que parece que tinha que ser, assim. Foi um encontro de almas naquele Que delícia. momento. Realmente o filho divide águas, né? Foi um divisor de águas. Eu acho que eu era muito feliz com a arquitetura, como eu acho que o paisagismo, ele carrega muitos aspectos comuns a um projeto de arquitetura, somado a todo o universo do plantio, das plantas e da natureza, mas ele tem muito a ver. Então, eu acho que eu tinha um tempo também do amadurecimento como arquiteta, para sim me transformar numa arquiteta paisagista, e não uma coisa só do amor às plantas. Eu acho que foi um todo ali. E é isso, a minha filha me impulsionou para fazer uma grande conquista e mudança ali na minha vida. E aí você começou na landscape como arquiteta júnior? Quantos anos você tinha na época? Eu tô há 15 anos da Landscape. Eu já não era tão júnior, mas a Landscape tinha um outro formato. Quando eu entrei, a gente ainda tinha um sócio no Sul, não tinha uma equipe de arquitetos. Tinha o Cláudio e a Suzy, que trabalham com o projeto. E a equipe de arquitetos de projeto rodava tudo remoto em tempos em que nem se falava em remoto. Nossa, a gente já trabalhava em remoto há 15 anos atrás. E naquele momento existia uma intenção de começar a formar uma equipe do Rio de Janeiro. Então eu fui, e eu me lembro muito da minha primeira conversa. Eu já tinha acho que uns 7, 8 anos de formado quando eu fui para a Landscape. E eu me lembro que eu fui fazer entrevista e eu era mais plena do que a vaga pedia, né? Eles estavam procurando uma pessoa até mais júnior. E aí eu falei, não, eu vou aí, Cláudio, vamos conversar ao vivo. E eu falei assim, cara, eu quero trabalhar aqui, então eu vamos fazer o que tiver que fazer, assim. E eu acho que a gente se entendeu muito nesse sentido. E eu acabei ficando. E aí eu acho que foi uma coisa progressiva. Eu fiquei muito apaixonada pela empresa, pela maneira que as coisas estavam acontecendo, pela proximidade que a Landscape trouxe o paisagismo para a minha vida.
E a Landscape, o Cláudio, a empresa já tinha... a empresa hoje tem 34 anos, né? Quase 20 anos de empresa, quando eu entrei. Ele tinha uma mentalidade muito empresarial, assim, de pensar, mesmo não sermos uma grande, enorme corporação, eu acho que a mentalidade de sermos grandes e pensar como grandes sempre foi muito presente. E aí eu acho que a minha vivência do universo de obra, de arquitetura, de dinâmica do escritório de arquitetura foi uma coisa que somou muito com o momento que a Landscape estava passando, de outros passos ali com relação a desenvolvimento de projeto, e esse universo das casas, que é um universo que estava começando a ser desbravado com mais intensidade, assim, né? E você ficou quanto tempo até virar sócia da empresa? Eu não sei nem que ano mais eu entrei de sócia, mas acho que eu já tenho quase 10 anos de sociedade. Fiquei 5 anos, mas 5 anos. Mas foi uma coisa assim, foi cada dia uma coisa. Eu entrei como, teoricamente, júnior, eu era sozinha. Então, eu era a única arquiteta quando eu entrei, mais o Cláudio e a Suzy. E à medida que as coisas começaram a caminhar... Fora o grupo que trabalhava remoto, né? Mas aqui no Rio. E aí a coisa começou a acelerar e acabaram entrando... A gente começou a entrar numa meta de formar uma equipe, que é uma filosofia da Landscape, um trabalho muito em equipe, em grupo. A gente acredita muito em juntar talentos, assim. E aí a gente começou o processo, e aí começaram a entrar outros arquitetos, aí eu comecei a assumir uma coordenação e a coisa foi indo. Aí era o Cláudio e a Suzy, na época, como sócios. Aí os dois me convidaram, depois de um tempo em que eu já estava operando várias coisas dentro da empresa. E eu sempre fui, assim, eu gostava de aprender uma coisa nova, né? Tanto da parte de obra, tanto da parte de plantio, a parte de produção, a parte da administração. Eu gosto de trabalhar com muitas pessoas. E aí eu acho que a coisa foi caminhando. E aí, há uns 10 anos, eles me chamaram para entrar de sócio. Um pouco depois, a Suzy quis sair parar de trabalhar com paisagismo e sair da empresa. E aí fiquei eu e Cláudio. E a gente sempre nesse processo, eu acho que de construção, de se transformar. Eu acho que a Landscape é uma empresa em constante transformação. E isso é uma coisa muito prazerosa. E hoje ela tem em São Paulo, né? Isso. Tem um braço no Vietnã, né? Vietnã? A gente tem um filho do Cláudio. Ele ficou um tempo trabalhando com a gente. E ele foi para o Vietnã. Abriu uma empresa, a gente ficou trabalhando como filial um tempo, e hoje ele tem a LJ, ele voou, tem o caminho dele. Eu acho que os projetos do Vietnã têm um outro perfil. Lá são projetos grandes, de resorts, de condomínios. E aqui no Brasil, a gente focou muito, principalmente no residencial. Assim, a gente até atende outros mercados, mas a gente é extremamente focado no residencial. E eu diria que o mercado imobiliário e o institucional, que é shoppings, clínicas, eu acho que eles buscam o que a gente faz para o residencial. Eles querem exatamente essa... mais acolhedor, mais humanização, intimista. assim. Eu acho que mudou um pouco isso. E aí a gente tem a empresa no Rio, que tem quase 35 anos, que a gente está aqui no Rio dentro de 6 mil metros quadrados, que é uma condição muito diferente do que os escritórios têm, porque a gente acredita muito na mão na massa. E há uns 4 para 5 anos a gente abriu em São Paulo. E eu diria que desses 2 polos para o Brasil todo, assim. Hoje vocês têm cliente no Brasil inteiro, né? A gente tem cliente. Você estava falando um pouquinho antes que está com cliente em Itacaré. A gente está com cliente na Bahia, está com um projeto
interior de São Paulo, São Paulo capital, a gente está com um projeto em Brasília, super desafiador, porque cerrado, uma outra condição paisagística, beira do lago, outro repertório arquitetônico, então é bastante diverso. Mas a gente teve épocas que a gente estava atendendo uma cadeia de shoppings, que a gente estava desenvolvendo um shopping no Acre e um em Pelotas ao mesmo tempo, assim. Então, eu acho que os dois grandes centros acabam te direcionando para o Brasil todo. E vocês conseguem executar nessas áreas também ou só fazem paisagismo? A gente consegue, claro que depende um pouco do projeto. Só faz o projeto, desculpa. Não, a gente consegue fazer São Paulo tranquilo. São Paulo é quase quintal, né? E muitos dos grandes produtores são no interior de São Paulo, que a gente usa. Mas a gente já fez execução na Bahia, por exemplo, a gente fez implantação. Então, depende do embalo do cliente. Sim. É uma questão de organizar, assim, né? Como a gente tem uma equipe própria de implantação dos nossos jardins, a gente consegue mobilizar essa equipe para onde a gente precisar. Assim. Porque, na verdade, as plantas nem são do Rio também, né? A maioria, né? Não são. E assim, é o que eu falei, aqui no Rio a gente tem 6.000 metros. A gente tem uma produção, mas obviamente a gente não produz tudo que a gente usa, nem 6.000 metros seria suficiente para isso, nem a gente tem a quantidade de plantas que a gente precisa para todos os projetos. Mas a gente acaba comprando plantas do Brasil todo. Então, eu tenho produtores do sul do Brasil, grande parte deles são o mercado de São Paulo, que é um mercado muito profissional na produção de mudas. Então, a gente busca muita coisa no interior, às vezes em Goiás, às vezes vem da Bahia. E o Rio, para os projetos daqui, são um grande centro de preparação e distribuição para as nossas obras. Então, a gente acredita muito que um bom projeto de paisagismo tem que trazer um bom produto paisagístico. Não é assim, é só dizer o nome da planta, que é tudo igual. Não é um produto paisagístico, tem um cuidado de plantio, de produção, de preparação, de poda, de engorda, para ele virar um produto perfeito para ir para uma obra. Assim. Então, se a gente opera assim, operar em São Paulo é muito simples. E operar em outros lugares do Brasil, a gente aproveita o que o lugar tem de recursos e muitas coisas saem do mercado do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Então já está distribuído mesmo. Exatamente. Né? Agora, uma das coisas que as pessoas, eu acho que não conseguem ainda ter clareza e confundem bastante é exatamente o que é o projeto paisagístico. Acho que muita gente às vezes confunde com uma simples jardinagem ou simplesmente escolher as plantas e, na verdade, vocês fazem uma arquitetura externa também, né? Explica um pouquinho para a gente o que é o projeto paisagístico em si. Então, esse é um grande desafio que eu acho que o mercado de paisagismo tem, porque, apesar de não ser uma matéria nova, eu acho que o entendimento dela não é muito claro ainda, muitas vezes, para o cliente final. A gente tem um trabalho de formiguinha, de formar a cultura da contratação de um projeto de paisagismo. Eu costumo brincar com um cliente e falar assim, a gente tem muita facilidade de entender o especialista médico, né? Você vai no clínico, aí ele olha uma manchinha na sua pele e fala assim, vou te encaminhar para um dermato. Ou se está com problema de estômago, vai para o gastro. A gente não tem esse mesmo hábito quando a gente pensa em paisagismo, né? A gente acha que o arquiteto vai resolver tudo e, na verdade, nós somos um projeto em complementação do especialista para o paisagismo. Então, o projeto de paisagismo, ele engloba, diria que da porta para fora, tudo. Ele pode englobar tudo e ele deveria ser pensado como um todo. Porque uma arquitetura externa, ela só deveria existir em consequência do pensamento sobre o verde. A gente precisa
entender as insolações, as condições climáticas. Se você quer ter um resultado verde em um determinado local, a gente precisa fazer que existam as condições certas para esse espaço acontecer. Então, a gente acaba pensando todos os elementos construtivos a partir do cliente, né, da demanda do cliente, mas também a partir do verde. Muitas vezes o arquiteto, a gente trabalha em parceria com o arquiteto. É muito difícil a gente trabalhar dissociado de uma arquitetura, só quando realmente é um momento que o arquiteto já não está mais presente ou o cliente está mexendo numa coisa pontual. Mas quando o cliente realmente está fazendo uma intervenção na casa, até quando o cliente vem direto, a gente busca o arquiteto, porque é um trabalho muito a quatro mãos, assim. A gente acredita muito nessa parceria e que o arquiteto ouve o olhar do especialista, e eu acho que a gente ouve a vivência do arquiteto com o cliente e, a partir disso, desenha todos os elementos externos, né? Então é isso, é piscina, é caminho, é escada, é cinema, é ao ar livre. Aí o tamanho do sonho do cliente é o que a gente projetos traz. mesmo a gente costuma fazer junto, né? E muitas vezes eu modifico algum detalhe de arquitetura para a gente integrar bem com o paisagismo de vocês e vice-versa, né? Exatamente, eu acho que é um trabalho que tem um vai e volta muito grande. Muitas vezes a arquitetura já lançou uma ideia do externo ali, porque o cliente muitas vezes está ansioso, quer ver, dúvida. E aí é o que a gente fala de formar a cultura no cliente e em alguns arquitetos. Até alguns arquitetos, sem dúvida. Você tem muito essa vivência e sabe que a gente tem que entrar no início, né? A gente ajuda, tem clientes que a gente ajuda na compra do terreno junto com a arquitetura. O arquiteto está focado na casa em si, a gente está muito focada no que o cliente está demandando de necessidades externas para ajudar uma implantação, um corte de terreno, uma movimentação de terra, um resultado verde, junto com a arquitetura. Então é isso. Às vezes a gente recebe muita ligação perguntando em que momento eu tenho que contratar o paisagismo. Isso. Eu falei assim, no início. Na hora de implantar a casa, esse é o ideal, porque evita retrabalho, evita frustração, porque a gente sabe o que funciona, o que não funciona. Já teve casos no nosso que a gente estava com um afastamento padrão, né, de 1,5 m, e você fala, não, bota mais 20, 30 centímetros para eu poder botar um paisagismo aqui no muro. Exatamente, então, sem dúvida. Porque às vezes para um cliente ou para uma arquitetura, 20 centímetros, 30, não significa nada. Mas para um plantio, eu parti de uma jardineira de 50 para uma de 80, é um outro universo de plantas que eu posso ter ali. E é isso, a gente, muitas vezes essas negociações, numa casa urbana, elas são um divisor de águas. Porque é isso, você tem vizinho, você tem privacidade, você tem uma construção que você precisa esconder. Então, se a gente não pensar no início, depois que está feito, nossa, é muito porque aí você, custoso na verdade, e angustiante falar para o cliente assim, para a obra, ou quebra isso. Ou você vai fazer um projeto bem aquém do que você poderia fazer, né? Essa que é a questão, porque aí você começa a se limitar pelo que já tem. Isso então, que é o pior, quando né? o cliente fala assim, mas eu quero só o verde. E a gente diz para ele, você não vai chegar lá pensando só o verde. Porque é isso, a arquitetura não foi pensada para receber o resultado verde que o cliente espera. Porque a gente sabe, o sonho da pessoa é do tamanho da imaginação dela ali, né? Então, ela idealiza aquela árvore, ou comer aquele fruto, ou ter aquele passarinho, ou ter aquele resultado estético, que se a gente entra no final, eu vou falar, não tem mais como, né? A gente não vai chegar lá, a gente vai ter uma coisa pobre, morrendo, simples, seca, ou não ter, eventualmente, né? O problema é que se adia um projeto que tem que ser contratado, que vai pagar quase a mesma coisa se bobear, né? Só que vai perder muito em qualidade depois. E às vezes, você não pensar bem no início
faz você ter um custo muito mais alto depois. Porque assim, eu poderia deixar uma jardineira prevista no jardim, e se você não deixa, depois vai virar uma parede verde, que é muito mais caro do que um jardim plantado num solo. Um cachepô. Um cachepô caríssimo de alumínio ou de marcenaria. Ou você vai precisar botar uma irrigação mais específica. A planta vai ter um desempenho aquém. Então, você vai ter um resultado pior por muito mais caro, Sem por um dúvida. valor muito mais alto do que a gente pensar desde o início a melhor solução, assim, né? Teve um projeto que a gente conseguiu fazer bem desde o início e ficou maravilhoso, né? Quando a gente... Do eu acho que Alphaville. do Alphaville. Era daquele da Alameda. Pois e a é, gente que pensou a gente... junto desde o início, né? Desde o início, eu acho que o cliente abraçou. A Leila, a gente já fez muitos trabalhos juntos, né? E a Leila sempre puxa para a gente tentar uma contratação do paisagismo logo. E tem clientes que abraçam a causa logo, outros nem tanto, né? Assim, então, esse cliente, ele topou, eu acho que ele... Desde o início falou, não, vamos... Ele tinha um desejo ele tinha ali prioridade, muito grande. que era... Então, foi muito bacana, porque a gente pensou a piscina, pensou os estares, até o cercamento. Tudo isso a gente foi construindo num vai e volta bem grande. Chega a apresentar o 3D junto, um projeto né? muito mais rico, né? Muito mais rico. Eu acho que no final a arquitetura chega onde ela quer e a gente chega com um paisagismo onde a gente quer, e o cliente no final não sabe quem pensou o quê. O produto ele tem que ser único, né? Não são duas matérias que você fala, não está fechando a conta, né? Eu acho que a conta fecha muito redondinha. Agora, assim, a Landscape tem a fama aqui no Rio de Janeiro de uma dos melhores escritórios do Rio, mas, porém, muitas pessoas acham que é um projeto caro, né? Eu já visualizo que não é um projeto caro, é um projeto completo, totalmente diferente. Porque às vezes você vai comparar com outros projetos que nem executivo entrega pra gente. Realmente vira um projeto realmente só de verde, né? Só da parte de jardinagem. Explica um pouquinho o porquê que o teu projeto tem um custo um pouco mais alto, sim, mas o que isso agrega, né? Em todo o conceito, concepção, execução, e que, na verdade, no final te traz uma economia também. Então, hoje a gente tem um preço, às vezes um valor acima de algumas empresas. É difícil dizer, eu não acho o projeto caro, Sim, porque... não acho também não. Eu sei o resultado que a gente entrega, o que o cliente tem de expectativa e o quanto a gente é capaz de alinhar a expectativa. E eu falo, tudo que é no papel é barato. É o momento de planejar e alinhar a expectativa. É o momento de fazer isso. Mas para a gente conseguir pensar, executar, mostrar para o cliente, estudar, o projeto tem muitas fases, tem muitos envolvimentos, tanto de atendimento, quanto de experiência nossa, de prática, de trabalho braçal, de criação, de compatibilização. Então, é um projeto que não é o que eu falo. Às vezes, o cliente está comparando jardinagem com um projeto de paisagismo. E é o que eu falo. A gente, aqui no Rio, a gente acaba tendo uma estrutura um pouco diferente, porque a gente implanta os nossos projetos. Eu tenho a prática de quem cuida no dia a dia. Então, a gente vê o que dá certo, o que não dá certo, o que testa. E tudo isso, a nossa equipe de paisagistas, porque a gente acredita muito numa equipe muito completa de conhecimentos, toda a equipe vivencia isso e aprende a lidar para transportar para o projeto. Então, nem é um projeto que vive só no papel, que é lindo no papel, mas na realidade não acontece. Nem é só uma jardinagem desvinculada de um pensamento funcional,
prático e com o design, que é o meio que a gente trabalha, o cliente espera. Então, o nosso projeto, ele vai de todo um trabalho de atendimento do cliente, de escuta, de entender o programa de necessidade, entender as condições locais. Ele é feito todo em 3D. Existe uma fase de alinhamento muito próximo do cliente. A gente, por fazer a implantação, também tem muita noção de valores de implantação. Então, a gente alinha expectativa de implantação ao projeto, para também não terminar com um projeto maior do que a pessoa tem uma capacidade de implantação. Depois a gente entra nas fases técnicas de olhar um projeto de estruturas, olhar um projeto de instalações, fazer a compatibilização com a arquitetura, fazer os detalhamentos, fazer o acompanhamento de obra. Sim. E ver o jardim perfeito e pronto. Na verdade, numa casa aí padrão aqui, Barra da Tijuca, é mais de um ano de trabalho. É muito trabalho envolvido. O projeto é um organismo vivo, a gente sabe. A gente projeta e chega na hora da obra, tem pequenas acomodações. E é muito importante que quem está envolvido nunca perca a essência inicial do projeto. Isso é uma decisão que a gente tomou na empresa, que a pessoa que faz o plantio lá na frente, acompanha, seja mesmo arquiteto envolvido na primeira reunião que a gente fez o cliente chorar vendo o sonho dele ali. Porque a pessoa nunca pode perder esse brilho inicial lá na implantação. Ele tem que lutar até o último minuto. Não, mas é engraçado, você falou em chorar. A gente teve um cliente nosso que chorou, né? Não sei se você lembra. O de Minas. O de Minas. Pois é. Vocês têm essa capacidade de fazer um projeto e um envolvimento ali na apresentação, no vídeo em 3D, que realmente traz uma emoção absurda para o cliente. Né? Eu acho que... Isso é um diferencial que vocês têm, né? Porque não são todos que conseguem. Eu acho que isso é legítimo nosso, da paixão que a gente tem pelo que faz, assim. A gente é muito empolgado. Eu falo assim, cara, a pessoa tem que... A pessoa que às vezes é muito fria, até ela... Porque a gente é muito visceral. E a gente quer isso. E a gente, lá no escritório, a gente brinca que... Quem faz o cliente chorar ganha o jantar depois, assim. Porque como brincadeira, sim, claro, mas... a gente é muito visceral e dedicado e a gente acredita muito nessa conexão com o cliente, assim. É a casa dele. A gente está ali para ajudar o cliente a realizar o sonho dele. Claro que ele busca o design, ele busca o belo, ele busca o funcional e a gente... é o ferramental para ele conseguir fazer isso. Às vezes o cliente fala, eu não sei como fazer. Eu falo, ainda bem, que bom. Lógico, por isso que a gente está aqui, Por isso que a gente está aqui, entendeu? Então, eu acho que o nosso objetivo é o encantamento, só que é aquilo, o encantamento, ele tem que ir até o final. A gente não pode... A pior coisa que tem é você encanta e depois frustrar o cliente. Então, assim, a gente é muito responsável com o que a gente faz. E às vezes a gente diz o valor de uma implantação até para o cliente, quando a gente entrega um conceito. Não, mas eu ouvi que dá para fazer pela metade, sempre tem um eu ouvi, né? Sem dúvida. Sempre tem. Sempre tem um amigo, um vizinho. Sempre tem. Da mesma maneira que hoje a gente tem um monte de clientes que falam, faz que dá certo, faz que é diferente. E a gente diz para o cliente, essa pessoa vai te enganar. Você vai gastar metade ou 30% a menos e você não vai chegar lá. Você vai ter Agora, em falar nisso, na implantação, eu sei que existem várias maneiras de fazer um orçamento, né, de implantação, às vezes com os mesmos nomes, mas que vai ficar um resultado diferente. Explica um pouquinho pra gente essa questão até porque, assim, às vezes faz o projeto com você. E aí pega lá o teu projeto e bota para outra pessoa orçar, né? E a gente já viu muito isso. Explica qual é o diferencial para você conseguir balizar os orçamentos. Eu acho assim, a gente tem como meta na landscape, se não for para ficar lindo,
é melhor não fazer. Assim, eu acho que isso é a pessoa que já vem com o objetivo de fazer uma coisa muito na concorrência, muito no... Não que a gente é uma empresa de mercado. Eu diria o seguinte, a gente teve uma experiência há pouquíssimo tempo de um grande escritório de paisagismo de São Paulo também, equivalente ao nosso. A gente acabou, o cliente não terminou feliz o projeto com esse escritório, quis fazer um novo projeto. A gente fez um novo projeto, orçou, e o nosso orçamento para o outro escritório, apesar de ser 2 projetos esteticamente diferentes, foram, assim, uma diferença de nem 10%. Depois, o arquiteto depois contou para a gente, entre um orçamento ou outro. Porque para fazer direito, não tem mágica. Tem um processo para chegar a um bom resultado. Então, quando tem uma discrepância muito grande de orçamento, a gente está usando 2 processos, entendeu? É você estar comparando uma execução de alta performance, alta qualidade, com um jardineiro plantando coisas, às vezes, entendeu? Sim. Então, qual é a grande diferença, né? A gente, quando especifica... E são contratações em fases diferentes. Primeiro vem o projeto, o cliente tem a liberdade de executar com quem ele quiser, mas hoje 90% dos nossos projetos são executados por nós, porque eu acho que o cliente cria esse vínculo e o entendimento de competência de que nós somos as melhores pessoas para executar e ter um bom resultado para ele. E tem um impacto muito grande quando eu especifico uma pluméria rubra. Ela é um elemento vivo. Ela é uma planta que muitas vezes tem que ser escolhida individualmente. E aí entram 2 características: a qualidade do produto, como ela foi produzida, o sistema radicular dela, se ela teve uma boa poda, se ela foi plantada num bom espaçamento. Tem uma série de elementos técnicos que não é porque está escrito no seu projeto, eu quero uma pluméria rubra de 2 metros de copa e 2 metros de altura, que você vai chegar ao resultado. Eu até brinco dizendo assim, é igual eu falar assim, é a Leila. Leila, tem essa Leila que está aqui, que é morena, que tem a estatura tal, peso tal. Pode ser Leila, pode ser 1 milhão de Leilas, entendeu? Então, não é uma geladeira que você compra igual, não é um produto de fábrica. Existe uma ciência para você ter um produto paisagístico perfeito. E para um jardim ter um resultado muito bom, ele tem que ter um bom produto paisagístico, um bom olhar de quem planta, um bom olhar de quem supervisiona, porque isso tudo planta tem rosto, ela tem frente, tem fundos quando a gente planta. Sim. É muito gozado quando você vê a nossa equipe, que a gente faz um treinamento com eles periódico de plantio dos jardineiros. Você vê, ele pega uma planta, quando você vê, ele está girando a planta. Não, está de costas. Quem vê de perto fala, tá maluco. Entendeu? Mas ela está de costas, entendeu? Tem isso, fora toda a parte técnica, agronômica, das adubações, nutrientes, solos, pragas. É um combinado de coisas, né? É meio complexo comparar orçamentos, então, é muito complexo, né? É muito complexo, exatamente, porque você não tem muito parâmetro. A gente até tenta, lá na Landscape, a gente tem uma apresentação para tentar fazer o cliente entender qual é a diferença. Às vezes eu pego foto de 2 mudas, soras chinenses. Eu boto as 2, uma planta de mercado e um produto meu. Porque é isso, eu tenho um trabalho e isso é custoso. A gente faz um trabalho de curadoria de plantas. Igual a decoração faz uma curadoria de objetos, de arte, para fazer A gente faz isso com planta. Então, eu saio, vou para o interior de São Paulo, escolher planta. Eu falo, essa eu quero, essa eu não quero, essa eu não quero. A gente treina a equipe para ir olhar o sistema radicular de uma planta, como ela foi arrancada, como ela foi desmamada, como ela cresceu, como ela está... Então, assim, obviamente, isso dá um outro resultado.
Isso tem um custo diferente. Para mim, sinceramente, Leila, para a gente, seria muito mais barato eu pegar um caminhão de planta desses, que vem planta arrancada, essas plantas, e botar na casa do cliente. Eu ia lucrar muito mais. Se eu pensar em valores absolutos, eu ia ter um lucro maior. Eu prefiro fazer mais caro, mais longe. Então, assim, eu saio daqui, eu viajo 800 quilômetros para buscar uma planta. Que eu poderia ter alguém entregando aqui. Só que uma planta que não produz uma fruta, que não é uma planta impecável, que não é um produto top. E a gente chegou um momento na nossa vida que a gente decidiu, a gente não quer isso. Né? Lógico, até porque não é o que você quer como resultado final do teu trabalho. Não quero. Né? É o que eu falo, para mim, eu quero o cliente que nunca me abandona. Ele faz o projeto, implanta. Depois que a gente implanta, a gente passa o resto da vida acompanhando o cliente. Então, eu fico feliz em dizer que eu tenho clientes que foram plantados há 15 anos atrás. Mais de 15. Tem clientes que eu não participei. Foi antes de eu entrar. Ele foi morar nos Estados Unidos, alugou a casa, o jardim, a gente veio, reformou, cuidou. Eu continuo cuidando, quase 20 anos depois, o cliente continua com a gente, 6 em 6 meses, ele me chama. Isso é muito bom, né? Então, esse é o melhor resultado que a gente pode ter, entendeu? É o cliente mandar foto do final de semana. Você sabe nossa, o que é isso, né? Uma delícia. Isso não Curtindo tem preço. A casa, entendeu? Né? Então, claro, o cliente que quer... a gente pode ter produtos diferentes com valores diferentes. Então, assim, eu tenho um cliente que diz, eu quero um jardim pronto. Eu quero comer jabuticaba. É isso que eu ia te mês perguntar. que vem. Eu não quero esperar crescer, porque eu sou ansioso. Então, assim, isso obviamente tem um custo. Se eu vou colocar uma árvore de 30 anos na casa dele, se eu vou botar X árvores, coisas mais especiais, se eu vou botar uma oliveira centenária, isso, obviamente, o valor de investimento é maior. Mas eu falo assim, às vezes até para o cliente falo assim, sem desmerecer o sofá, mas às vezes eu falo assim, quanto custa um ótimo sofá versus o valor de uma planta que tem 30 anos? Sem dúvida. Né? A gente tem que sair um pouco, a gente tem uma tendência de falar assim, tudo é natural, nasce igual mato, mas não é assim, né? Não é assim que acontece. Então, claro, um cliente que quer tudo mais pronto, tudo mais exclusivo, tem plantas que são super lentas. Então, obviamente, uma planta super lenta com 4 metros de altura é uma planta cara. E plantas que performam mais rápido têm um valor individual mais enxuto. É diferente de qualidade de uma pessoa que quer gastar menos, fazer um investimento mais justo, mas quer uma coisa boa. Não, ele vai ter o mesmo jardim, porém ele vai esperar mais tempo. Então, a gente muda a quantidade de mudas por metro quadrado. Eu pego do mesmo produtor que eu trago uma jabuticaba de 30 anos, eu trago para ele uma jabuticaba de 18 metros produzindo, só que ela é menor. Ela é perfeita, linda, mas ela eu planto na mão. O outro eu preciso botar um monk, um carvalhão, uma retro. E aí o projeto é importante nesse momento, porque ele é a ferramenta de planejamento. Ali ele vai balizar o que ele pode e o que ele não pode, né? Isso. E a gente sempre, quando faz um projeto para o cliente, diz, vamos pensar, vamos ver Claro, a gente tem cliente que fala assim, eu quero gastar até tanto. Tem cliente que é assim. Sim. E a gente vai fazer um projeto para caber naquele tanto que ele quer investir. Mas são poucos, assim. Normalmente a pessoa vem. Até porque normalmente eles sonho. não têm muito noção também de preço, né? Normalmente vem junto com o sonho dele ali. Eu falei, vamos pensar o melhor que a gente pode fazer? E aí depois a gente pensa nas formas de viabilizar. E aí é isso, porte de planta, logística. Quanto mais faseado a obra, mais cara. Uma obra toda executada numa fase única. Ela otimiza custo, desmobiliza, as pessoas se mobilizam uma vez só. Como clientes que querem top, mas não estão com aquele valor disponível naquele momento, falam assim,
Não, eu sei que vai ser mais caro fazer em 3 fases, mas é o que eu posso. Vamos fazer em 3 fases? Vamos fazer em 3 fases. Então, eu acho que a ferramenta de projeto é muito importante para que a gente faça isso com qualidade. Sem dúvida, ter um planejamento financeiro até. Ter um planejamento financeiro, e é isso. Às vezes a gente fala para o cliente, é melhor você fazer menos, da maneira certa, do que ficar fazendo leilão, vai gastar 30% a menos do que a gente com uma chácara, um chacareiro que te promete mundos e fundos. Uhum. E não vai ter nada no final. Você Depois vai gastar ter metade e aí a gente fala, tem coisas que não tem conserto. E aí dói. Porque quando você chega numa obra, como já aconteceu com a gente, que você vê as palmeiras da casa todas atrofiadas, e o cliente fala, vamos adubar, vamos isso. Você vai olhar e vai falar assim. Não tem jeito. Não tem. Você quer fazer uma coisa que fique bonita, que se recupere? Não tem. Você vê que a planta já deformou, a planta já tem um problema. É como a gente. Se você não se nutre da maneira certa na infância, você não cresce. Tá atrofiado, não tem mais jeito, né? Se adubar melhora seu cabelo, melhora sua pele. Mas, assim, algumas questões de crescimento e desenvolvimento fazem parte da sua estrutura. Então, às vezes, a gente chega para o cliente e fala assim, mas eu queria reaproveitar. Eu falo, vamos arrumar um lugar para a gente plantar, fazer um lugar escondido. Um projeto social, uma coisa que a gente, para algum lugar que não tem, a gente ajude, ok, né? Sim. Mas então, até para você não desperdiçar um recurso, é muito importante gastar bem. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você já chegou a fazer, acredito que não, uma matemática de percentual de uma casa, lá, de 1.000 metros quadrados o terreno? Padrão aqui. Percentual de quanto que é o investimento de paisagismo? Percentualmente ao valor total da casa? Não o valor total construído da casa. Eu acredito que você nunca tenha feito isso, né? Não fiz. Eu acho que tem muitas variações de padrão da casa também. Tem uma estimativa, podemos fazer assim. em algum momento. Eu acho que uma estimativa interessante, até para, às vezes, pontuar o cliente. Olha, em paisagismo, normalmente você investe de tanto a tantos %. Eu acho que é interessante. Como muitas vezes perguntam em relação ao interior, a gente fala um percentual, a gente né? pode tentar fazer junto aí. A gente pegar o quanto custou uma casa. É porque muitas vezes a gente não consegue saber com o cliente. O valor final da casa, entendi. Porque assim... Mas por metro quadrado, por exemplo, a gente tem um valor de metro quadrado de construção, né? Eu acho que talvez a gente consiga ir pelo metro quadrado. Por metro quadrado, sim, porque o que a gente... É o que eu falo, a gente tem uma mentalidade muito empresarial, assim, um lado. Eu acho que tem todo um lado passional e de criação e tal, mas a gente tem uma visão muito de que as coisas têm que funcionar. Lá é uma empresa, as pessoas vivem, trabalham, ganham dinheiro de lá. Então, a gente faz muita aferição de resultado. Quanto eu orcei, quanto custou efetivamente a obra. Então, os valores por metro quadrado, a gente consegue tranquilamente ter, assim, depois vamos fazer um balizamento, que agora eu vim ver essa pergunta e eu fiquei curiosa. Eu acho que é interessante até pra gente... Agora, eu teria até um chute, mas não vou chutar. Vamos ver primeiro, depois a gente faz direitinho. Agora, mudando de assunto, né? Vocês fazem bastante casa de gente famosa, né? A gente acaba fazendo, né? Vocês fizeram que teve bastante repercussão do Bruno Galhaço. Você fez várias obras para eles, né? Quais? Não, a gente fez... Na verdade, a gente fez uma reforma para ele na Casa do Rio, porque ele estava... foi uma coisa não muito grande, mas ele tinha alguns problemas crônicos no jardim dele, porque é isso. Talvez alguns elementos da construção não tenham sido... tão pensados, é o que eu falo, tem
às vezes, a mídia, às vezes, ou o que aparece, às vezes, é muito danosa para algumas coisas do paisagismo pra gente. Fala, é lindo. Aquelas espreguiçadeiras, aquela mesa de café na grama. É lindo. Mas, assim, não funciona, né? Entendi. É lúdico, é pensar Que estraga em a grama. Porque a grama morre. Uhum. A grama é a única planta que você tem um pisoteio que funciona com pisoteio, né? Minimamente ali funciona. Mas ela tem uma necessidade de um espectro de luz muito longo. Então, se você vê... É muito comum você ver a espreguiçadeira ficou ali. Aí vai casa de praia. Aí a pessoa voltou na semana que vem, tem um retângulo queimado da grama ali. Então, Sim. a gente sabe que a pessoa fala, eu amo pisar na grama. Mas quando tá aquele sereninho, à noite, que você tem que ir pra sua sauna e tem um sapo pulando, o amor não é tão grande assim. Então, tem coisas operacionais, tanto agronômicas como do dia a dia que a gente vê de quem usa a área externa, que a gente sabe que tem que intervir. Então, na casa dele do Rio, a gente fez uma intervenção porque ele estava com alguns problemas e reformou. E a gente fez o projeto do rancho dele, que aí foi um projeto longo, que a gente construiu de muitas fases de desenho, de acompanhamento. E o Bruno é super visceral ali nas coisas dele. Ele ama, que curtem, né? Curtem Bastante. muito. Ele é muito envolvido, assim. Então, foi bacana, experiência bacana. É um lugar super bonito, porque é o topo de uma montanha, assim. Então, eu acho que teve toda uma preocupação da gente aproveitar a vista, ao mesmo tempo de criar a coisa. O paisagismo tem a capacidade de criar o aconchego, o microclima, uma preocupação assim. Aí teve todo um trabalho na área de reflorestamento que o Bruno fez. Então, eu acho que foi um trabalho muito completo nesse sentido, assim. Eu acho que... Agora, a Tata Werneck, eu achava que ela era cliente de vocês também, porque o Cláudio foi no programa, né? O Cláudio foi, gente. Não, a gente nem fez a casa dela aí. Quem sabe ainda vamos fazer, né? Mas como é que foi o convite? Assim, do nada, eles chamaram? Eu acho que, assim, a Landscape, ela já tem acho que já é uma marca bastante consolidada no mercado, assim. A gente já fez alguns trabalhos para Globo, a gente fez umas cenografias de novela, assim, em alguns momentos. Cláudio fez novela na época do Que Rei Sou Eu, brincando, não era nem nascida. Mas a gente, nos últimos anos, fez algumas coisas bacanas, assim, de cenografia. Então, eu acho que juntou um pouco contato que a gente já tinha. A gente tem, como a gente trabalha muito em parceria com o arquiteto, tem alguns cenógrafos da Globo que conhecem a gente do mercado da arquitetura. Entendi. E aí, eu acho que o nome acabou chegando. E aí, ele foi participar do quadro do especialista aqui. Nossa, se foi alguém muito vê, bom. gente. Eu não conseguia nem assistir, porque eu me sentia Foi com muito vergonha. Eu engraçado. sou muito mais tímida. O Cláudio é muito despachado, né? Então, ele tirou de letra o quadro especialista. Se fosse eu, já tinha me enterrado embaixo da terra ali. Eu não consigo. Já está sendo difícil fazer um podcast, imagino. assim. Então, mas a gente acaba... O Rio de Janeiro concentra muito... Sim, é global, jogador de futebol. Eu então, acho que concentra. A gente já fez alguns projetos de jogador junto, tá fazendo agora, Sim. né, uma casa. Então, eu acho que acaba... Eu acho que essas pessoas também buscam nomes consolidados, né? A pessoa quer uma empresa sólida, uma empresa que vá... e aí, muitas vezes, as pessoas têm uma capacidade de realizar seus sonhos também grande, assim. E aí, eu acho que a gente acaba sendo o nome visto para fazer isso. Ela jurava que você tinha feito a casa dela. Não. Falei, Foi muito engraçado ali. Quando eles ligaram, porque eles ligaram lá para Landscape, o Cláudio estava viajando. Aí eu falei assim, nem me pede que eu não vou. Espero o Cláudio voltar. Nem me pede que eu não vou, assim. Mas foi bacana, foi uma experiência legal. E agora, dos projetos que vocês têm premiados, que vocês têm vários, né? Qual que mais te encanta? Qual que você mais gosta? Difícil, gente. A gente teve
uma casa... A gente teve alguns prêmios aí que... Alguns prêmios a gente recebeu junto com os arquitetos, né? Acaba que a gente pega carona nos prêmios dos arquitetos, porque o projeto de paisagismo acaba entrando no bolo ali. Mas eu acho que, assim, a gente... eu acho que o residencial tem uma casa que a gente fez em Itaipava, que ela é a casa que tem muito... Uma casa que tinha muito a essência da família, assim. Tinha muito a coisa da vivência, dos espaços. Então, foi um projeto na Serra bem especial, que a gente ganhou um prêmio bacana com ele. E eu acho que a gente ganhou o prêmio muito nesse sentido, porque eu acho que as pessoas se reconheceram, assim, houve um reconhecimento, uma identidade com o projeto. Acho que esse foi um projeto bem marcante. Acho que tem um projeto que foi um projeto que sempre vira e mexe a gente mostra na Landscape. Já não me lembro se a gente ganhou prêmio com ele, mas é um projeto querido, porque era uma clínica oncológica e que a gente transformou. Eu acho que o dia em que uma pessoa que estava fazendo um tratamento de câncer deixou de olhar para a televisão na hora da infusão para olhar para um jardim, Nossa. Tudo fez sentido, assim, né? Nossa, fiquei até arrepiada agora. Eu acho que isso é o sentido que a gente faz, como o projeto da Escola Eleva Barra. Sim. É um projeto especial, porque ele tem uma pegada do design, assim, e eu acho que a gente mergulhou muito na questão da criança, do jovem, porque hoje a gente sabe, a natureza tem muitos estudos sobre o impacto da natureza para o desenvolvimento do ser humano como todo na primeira infância e ao longo da vida, o quanto isso traz tanto de vivências, porque o jardim, a natureza, ela não diz assim, esse brinquedo é para girar, esse aqui é de apertar. A natureza é um campo vasto. Para você criar, né? Para você inventar. Ela não está direcionada. Cada dia é um dia, cada dia ela está de uma maneira. E a criança aproveita isso muito, né? Então, eu acho que a gente trouxe essa vivência maravilhosa, fora a questão da ambiência, de estar entregando para um ser informação. Meu filho estuda lá, uma delícia a escola. É encantador. E eu acho que vocês conseguiram trazer o lúdico, mas ao mesmo tempo você percebe que é uma escola nova, moderna. Isso, exatamente. Mas com essa parte toda lúdica porque também, ela foi de pensada para o coletivo. Apesar de ser um espaço privado, é uma escola privada, é coletiva para diferentes cidades, diferentes pessoas. Então, lá foi do Miguel Pinto. Miguel Pinto Guimarães, isso, o projeto de lá. Lá não tinha nada, ela era um galpão cheio de leucenos, que uma árvore invasora. Acho que era Estácio antigamente, ali, não era? Eu acho que ela foi Terra Encantada, depois foi Estácio, depois, enfim. Então era um galpãozão e realmente a gente conseguiu dar uma transformada no ambiente, assim. Então, eu acho que é isso. Todo projeto que a gente recebe uma devolutiva de quem usa, dizendo, eu vivi isso com meu filho nesse lugar, lá eu passei, manda foto, final de semana comendo jabuticaba, cara, esse é o projeto mais encantador, assim. Então, acho que o legal do nosso trabalho é realmente trazer esses momentos marcantes para a vida da pessoa. E ver, como você falou, né, nesse hospital oncológico, como é que você pode mudar um momento ali específico da vida através do projeto, né? É muito comum a gente, às vezes, ouvir de um cliente falar assim, eu não vou fazer projeto para esse pedaço, porque eu não uso esse pedaço. Quando é uma reforma. E aí você pergunta assim, mas o que você fez? Às vezes a gente até fala, vamos lá olhar o seu espaço. Aí ele tem, assim, um banco duro, um espaço árido, um banco duro de madeira, uma coisa árida, sem graça. Eu falo assim, mas realmente, para que você vai usar um lugar assim? Você vai competir com uma sala, com ar-condicionado, com
um sofá que te engole, com todos os recursos que o ambiente interno tem de conforto, você não vai usar. Agora, se você vier para cá, e aqui tem um bom mobiliário, tem uma ambiência verde, você tem o céu sobre a cabeça, você tem estrela, você tem passarinho. Nada disso você tem na sala. Na sala você tem outras coisas. Então, a gente precisa agregar valor àquele espaço. E a gente, aí eu diria que, gente como especialista, a gente bate o olho num lugar e fala assim, eu já vejo... A gente já visualiza ali o projeto pronto, um universo de possibilidades. Como um cliente, às vezes, numa casa, fala assim... Eu só vejo o telhado do meu vizinho. Eu quero uma coisa de 15 metros para trampar a ponta do ar-condicionado do vizinho. E a gente muitas vezes fala, calma, você vê porque você não tem nada mais para olhar. Você só tem muro, cimento. Quando o seu ambiente crescer, aquilo é pano de fundo. Você tem várias camadas. Você muda o foco, né? Você tem várias camadas. Então, assim, a gente tem uma capacidade de transformação muito grande. E às vezes eu gosto muito, quando eu levo o cliente lá na Landscape, eu gosto muito, às vezes um cliente chega e não entende muito o paisagismo, assim, é muito cru, como a gente fala. Eu falo assim, eu vou te mostrar 2 projetos para a gente começar a falar do seu. E eu até falo, são 2 projetos, nenhum dos 2 tem nada a ver com o seu. Eu vou para uma casa que são 3 lotes de 1.000 metros quadrados, que o cara realizou o sonho da vida, piscinas e gazebos, e tem um micromundo dele que ele criou ali. Da mesma maneira que eu mostro uma cobertura no Leblon que a gente fez de 30 metros quadrados, que não tinha nada. E a cliente chegou e falou, eu quero ter o sentimento que eu moro numa casa, mas eu tenho 30 metros quadrados aqui no meio da cidade. E a capacidade de transformação do espaço dos 2 projetos é absolutamente a mesma. A mesma, só que são enfoques diferentes e projetos diferentes. Mas a capacidade que a gente tem de transformar é muito grande. Muito grande. Isso que é gostoso da nossa profissão, né? Eu acho, dá muita satisfação, assim. Agora, você falou agora um pouquinho lá da Landscape, o que me encanta muito lá é que vocês trazem um pouco dessa vivência dentro do escritório de vocês, porque é uma casa com um jardim maravilhoso, né? Tem aquela praça de fogo. Você traz um pouco dessa vivência. Quando o cliente entra lá, ele já visualiza um pouco do trabalho de vocês, da essência, né, de vocês. Eu acho que a gente acredita muito na experiência. Então, a nossa casa não poderia ser diferente. A pessoa vai e a gente insiste muito com os arquitetos, né? Traz o cliente aqui, mesmo que ele não feche, mesmo que não seja agora, sem a gente ter uma coisa... A gente sempre prefere levar o cliente lá. Sim. Porque tanto a gente tem no nosso escritório um pouquinho do que a gente faz, da experiência, então... Tem isso, um estar debaixo das árvores, a gente tem lá o nosso laguinho, tem um pouco da essência do que a gente faz, né? Então, a gente vive aquilo verdadeiramente todos os dias. Fora a parte de produção, que eu acho que ajuda muito o cliente ver também um pote de planta. É quase um berçário de planta. É um berçário. Eu acho que eu brinco que lá é o nosso laboratório. Então, a gente fica catando coisas novas, assim. Achei essa planta nova, vamos testar. E a gente diz, essa planta... E aí tem um olhar prático. Ela é linda, mas ela é muito enjoada. Isso na casa de um cliente não vai rolar. Porque é aquela coisa que o cara vai ter que fazer reposição, que tem que fazer manutenção, não vai rolar. Então, assim, não é pra gente usar, né? A gente tem um enfoque também de que ninguém deve ser escravo da sua casa, né? Então, a gente tem muito esse olhar. Então, o cliente vê, sente. E é isso, como a gente tem muita planta, tem muito passarinho lá, tem todo uma delícia. Tem toda uma experiência que eu acho que aproxima o cliente do que ele vai ter na casa dele, ou na clínica, ou no shopping, ou onde quer que seja,
como a gente também, todo mundo que está lá, tem que gostar é pé na lama todo dia, né? Verdade. A gente fala. Não dá para dar o nosso saldo, lá não é o lugar. A gente contratou uma arquiteta uma vez. Aí ela trabalhou um dia, no dia seguinte ela me ligou. Isso já tem bastante tempo, a Estrada dos Bandeirantes estava em obra e tal. Ela falou assim, não vou não, muita lama aí. E aí, que bom que ela percebeu no início, sim, porque... Lógico. Se você... eu acho que tem que... não é a vibe dela ali. Não é, jeito, entendeu? Eu acho que... E eu acho que faz a gente aprender a ouvir o cliente e entender o limite, porque nem todo mundo quer uma vida selvagem, né? A pessoa muitas vezes quer um jardim mais ordenado, mais controlado, que seja agradável, mas tem gente que tem pânico de bicho. Então, assim, a gente também aprende... Aí o nosso lado psicólogo da profissão, né? A ouvir nas entrelinhas e perceber alguns hábitos da família ou do usuário para a gente equilibrar o tamanho do projeto, entendeu? Acho que tem muito isso. Sem dúvida. E vem cá, a gente já está chegando no fim do nosso podcast. Tem mais algum assunto que você acha importante abordar? Algum recado que você quer mandar para o público? Eu acho que o principal recado foi de um dos principais temas que a gente falou, assim, não acredite num paisagismo que entra no final. É pouco. Você pode mais, aproveite tudo que o paisagismo pode te dar e escolha desenvolver um projeto desde o início. Acho perfeita essa colocação e espero que todo mundo siga, porque acho que dentro de do padrão de casa que a gente faz, é fundamental a gente ter um paisagista junto e de preferência desde o início, porque realmente perde muito a qualidade do projeto quando a gente entra no final, né? Sim. É complicado. Complicado. Então, vamos desde o início pensar na parte verde do projeto. Gabi, eu vou te agradecer você ter aceitado o convite. Eu sei que você estava super agradeço, estava super ansiosa, assim, sou zero essa figura, mas foi bom, acho importante, eu acho que até como a nossa causa de desenvolver projetos melhores, a gente sempre tem que... O intuito do nosso podcast é realmente tentar trazer para o público essa cultura que eu acho que ainda está muito adormecida, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os clientes ainda têm muita dificuldade de entender esse tipo de abordagem de projeto completo, do projeto feito na total essência, né? Então, o intuito aqui é trazer realmente um de cada segmento para poder a gente conseguir passar um pouquinho, e até para alguns profissionais também, né? Que às vezes estão começando e ainda não entendem essa importância. Eu acho que até nos próprios arquitetos, assim, às vezes falta um pouco a experiência de em que momento contratar e até como a gente pode ajudar eles conseguirem a contratar um paisagismo desde cedo. Uma coisa que a gente não falou é que a gente vive a era do BIM, que é a gente pensar um projeto já em terceira dimensão e poder sobrepor todas as matérias. Então, a gente faz uma construção real, virtual. E isso diminui muito o desperdício lá na frente, né? Totalmente. Tomar boas decisões, os imprevistos. Então, isso é mais importante ainda, que a gente consegue usar essa ferramenta juntando todo mundo. Porque o teu projeto é bem técnico, né? É bem você técnico. Trazendo essa parte do BIM também. A gente meio que começou junto, Começamos junto essa ali. Essa trajetória, mas é maravilhoso. E hoje é um caminho sem volta, para você certamente também. A gente está assim... A equipe ali à frente de toda a parte... Eu não tenho mais capacidade de aprender. Nem eu. Eu fiz o curso, eu tô no AutoCAD, parei no AutoCAD. Mas assim, a gente... Nossa, cada vez que eu tenho que ficar mexendo em 10 plantas no AutoCAD, me dá uma raiva, né? Porque o BIM já faz isso automático. Já é tudo automático. E eu acho que é isso. É pensando no resultado final. Eu acho que numa era em que a gente tem que evitar ao máximo o desperdício em tudo... Essa é a ferramenta para a gente conseguir otimizar recursos. Legal que eu acho que você, no Rio de Janeiro, deve ser o único. Pelo menos que eu conheça de projeto de eu acho que a gente de paisagismo que tá no BIM. É isso, a gente está sempre correndo
Sempre tentando estar à frente, né? É isso. Eu acho que essa é uma preocupação. A gente sempre tá com um olho no peixe, um olho no gato, assim. Que é isso? Ninguém tá pronto nunca, né? A gente sempre... Cláudio tá também é assim. Mudando, né? A gente sempre acha que a gente pode melhorar, sempre tem coisas novas a aprender, usar a experiência para alavancar coisas novas, assim, né? Isso é muito bom. E é bom porque é um escritório antigo que tem essa visão, né? Com certeza. Que ainda não está pronto. A gente nunca está pronto, nunca né? Está pronto, nunca isso. 100%. Sempre tem uma coisa a mais pra gente. Já tô aprendendo a falar no podcast. Também, não é? É uma evolução. Depois eu quero convidar o Cláudio, que o Cláudio já tá craque, né? Depois da Tata Werneck, pós-graduação, né? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar o Instagram da Landscape nos comentários. Vocês têm YouTube também? Tem um canal do YouTube. Então a gente vai deixar o canal do YouTube também. Quem quiser seguir, vai lá, que eu acho que, nossa, só tem projeto maravilhoso. E é isso, pessoal. Fiquem aqui, curtem, liguem o sininho, ativem o sininho para acompanhar mais os nossos episódios. Toda quinta-feira a gente tem um novo episódio. Obrigada. Obrigada, Leila.